E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de teoria de voo, que a gente vai tratar do assunto das forças que atuam no avião. Hoje a gente vai falar da força peso, da sustentação e do arrasto. A tração vai ficar para a próxima aula, então bora lá falar dessas forças que vão atuar no avião. Bom, primeiro um panorama geral das quatro forças. A sustentação, como a gente já viu, é a força que faz o avião se manter no ar e que se opõe ao peso por causa da teoria de Bernoulli e da terceira lei de Newton. A de Bernoulli é aquela lá da pressão e da velocidade, e a terceira lei de Newton é da ação e da reação. O peso é a força da gravidade que puxa para baixo. A tração é a força gerada pelo motor, que a função dela é se opor ao arrasto, que é a resistência do voo, resistência do ar, que o turbilhonamento do ar, os descolamentos dos filetes de ar vai causar nosso arrasto, uma resistência de voo. E a tração é um movimento para frente causado pelo motor. Então vamos começar com a força-peso. O que a gente tem que saber da força-peso? Assim como qualquer outro corpo na superfície, todo mundo, qualquer coisa, qualquer pessoa vai sentir a força da gravidade, que é a força que puxa para baixo qualquer objeto, qualquer pessoa. Então o avião também vai ter um centro de gravidade. O que vai ser esse centro de gravidade? Vai ser o ponto de equilíbrio do avião, onde os três eixos dele vão se encontrar. Quais são os eixos do avião? Tem o eixo vertical, o longitudinal, que vai do nariz até o final da empenagem, e o eixo lateral, que vai de uma ponta de asa até outra ponta. O encontro desses três eixos vai ser chamado de centro de gravidade. Mas a posição desse centro de gravidade, que a gente chama de CG, vai variar de um voo para o outro. E como que esse CG vai variar? Pela determinação, posicionamento de combustível, distribuição de carga e passageiros na aeronave. Ou seja, se em um voo eu abasteço mais que em outro, o nosso CG pode mudar de lugar, porque ele é um ponto de equilíbrio. Então, se eu coloco mais carga, mais passageiros e mais combustível, ele vai mudar o ponto de equilíbrio. Porque quando tem menos carga, ele pode estar em um lugar, o ponto de equilíbrio pode estar aqui atrás, mas se eu coloco mais carga aqui na frente, ele vai ir para frente, porque deve ter um ponto que os três eixos vão estar em equilíbrio, que é onde a força-peso vai agir no avião. Agora falando de sustentação, que é por definição a componente aerodinâmica perpendicular ao vento relativo, porque o vento relativo vem daqui, sempre em oposição à nossa trajetória de voo, e a sustentação vai agir para cima. Aqui é a teoria de Bernoulli, onde tem mais pressão embaixo e menos pressão em cima, por isso que a pressão maior vai empurrar o nosso aerofólio para cima, gerando a sustentação. E a terceira lei de Newton, que aqui a gente tem a ação do ar sobre o aerofólio. Quando esse ar desce, automaticamente tem uma ação de empurrar o aerofólio para cima. E a sustentação é gerada pelo quê? Ela é gerada majoritariamente pela asa do nosso avião, ou seja, a asa do avião vai gerar quase 100% da nossa sustentação. E o perfil de asa assimétrico vai ser o mais utilizado nas asas, por quê? Porque o perfil assimétrico ele vai ter uma curvatura maior em cima, gerando mais velocidade e menos pressão em cima. E quando a gente gera menos pressão em cima, faz a nossa força de sustentação ser maior. E que a nossas forças de sustentação vai depender para gerar a sustentação? Do que a sustentação depende para existir? A quantidade de sustentação depende do coeficiente de sustentação da asa, da pressão dinâmica e da área da asa. O que seria nosso coeficiente de sustentação? Seria basicamente o ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? É a linha da corda e o vento relativo. Ou seja, eu vou apagar essa parte aqui, porque ficou feio. Opa, peraí. Nosso ângulo de ataque vai ser nossa linha da corda, que é o que divide a bordo de ataque e o bordo de fuga, e nosso vento relativo, que é o que vem perpendicular à trajetória do avião. Ou perpendicular não, em oposição. Esse ângulo de ataque vai determinar a produção de sustentação que nossa asa vai ter. Ou seja, quanto maior o ângulo de ataque,
mais curva o ar faz no aerofólio, ou seja, mais sustentação. Quando a gente aumenta nosso ângulo de ataque, a gente aumenta nossa sustentação. E também o coeficiente de sustentação tem a ver com o formato do aerofólio, ou seja, perfil assimétrico ou simétrico, que o CL é diretamente proporcional ao ângulo de ataque, à curvatura e à espessura do aerofólio. Ou seja, se a gente aumenta... O que é o CL? Coeficiente de sustentação, a sigla é CL. Nosso CL. Quando a gente aumenta o ângulo de ataque, a gente aumenta a nossa curvatura e a espessura do aerofólio, a sustentação vai ser maior. A pressão dinâmica está relacionada à densidade do ar e à velocidade da aeronave. Quanto mais rápida a aeronave está, mais sustentação ela é capaz de gerar. Mas, quanto menos denso o ar é, quando a gente sobe, o ar perde a densidade, certo? Então, quanto menos densidade, menos sustentação a asa vai conseguir gerar. E para quebrar essa barreira, a aeronave usa a velocidade, porque quanto mais velocidade, mais proveito ele vai conseguir tirar desse ar, mais ar vai vir aqui, mais pressão vai ser gerada. E também a área da asa, que quanto maior a área da asa, vai ser maior nossa sustentação. Centro de pressão. O que é o centro de pressão? O centro de pressão não é a mesma coisa que o centro de gravidade. O centro de pressão é onde atua nossa força aerodinâmica, onde as forças aerodinâmicas atuam, ou seja, a sustentação atua no CP, que é o centro de pressão. E esse centro de pressão também pode mudar, mas ele só muda em certos casos, que é no perfil assimétrico. Quando a gente aumenta nosso ângulo de ataque, tá vendo? Aqui tá 6 graus e aqui tá 12. Quando a gente aumenta nosso ângulo de ataque no perfil assimétrico, somente no assimétrico, o CP vai se mover para frente. E no perfil simétrico, o CP se mantém intacto e não se mexe. Ou seja, o CP só vai mudar num perfil assimétrico e vai se deslocar para frente. Então, o local em que as forças aerodinâmicas atuam na asa é no centro de pressão, no CP. E isso aqui vai gerar uma força resultante que vai levantar o avião. Ou seja, o arrasto, que é a resistência do ar, e a sustentação, isso aqui vai gerar uma força que vai levantar a nossa asa. E o que seria o ângulo de ataque positivo, nulo ou negativo e como ele gera a sustentação? Primeiro a gente tem que saber das qualidades do perfil assimétrico e das desvantagens do perfil simétrico. Tá vendo que quando a gente aumenta nosso ângulo de ataque, o perfil simétrico vai ter mais sustentação que o perfil o assimétrico vai ter mais sustentação que o simétrico? Por quê? Já disse que ele tem mais curvatura, o perfil assimétrico vai ter mais curvatura aqui, vai fazer o ar passar com mais facilidade, vai gerar mais pressão, por isso que ele é mais usado. Então, se a gente aumenta nosso ângulo de ataque, o perfil assimétrico vai gerar mais sustentação que o perfil simétrico. E quando a gente tem um ângulo de ataque positivo, a sustentação vai ser positiva nos dois, mas quando a gente tem um ângulo de ataque nulo, a sustentação vai ser positiva no assimétrico, mas ela vai ser nula no simétrico. Ou seja, dá mais vantagem ainda. Se eu não tenho nenhum ângulo de ataque, nenhuma inclinação do avião, eu vou continuar gerando sustentação positiva. Mas, se eu não tiver nenhum ângulo de ataque aqui no perfil simétrico, eu não vou ter nenhuma sustentação atuando. Ou seja, é muito mais fácil e justo você usar o perfil assimétrico no seu avião. Então, quando é o ângulo de ataque negativo, os dois têm sustentação negativa, óbvio. Stall. O que é o stall? O stall é o ângulo crítico atingido quando o nariz está muito elevado e a velocidade está baixa. É o ponto que o ar se descola da asa e se torna turbulento, causando uma brusca perda de sustentação. Bom, a gente vê aqui uma aeronave em situação normal, com ângulo de ataque de 10 graus e o ar passando completamente normal. Mas a aeronave subiu mais o nariz dela, ou seja, 16 graus. Tá vendo que o ar começou a se descolar? Porque muita inclinação, vai ser difícil ele percorrer toda essa curvatura, porque está muito inclinado. E o ar começa a se descolar, tá vendo? E quando a gente aumenta mais ainda nosso ângulo, o ar vai se descolar ainda mais. E quando esse ar se descola, que a gente estola, onde ocorre o stall.
À medida em que o ângulo de ataque aumenta e se aproxima do ângulo crítico, o que é o ângulo crítico? Quando o deslocamento do ar causa perca de sustentação, o deslocamento dos filetes de ar começa a ocorrer próximo ao bordo de ataque. Tá vendo que aqui os filetes de ar estão começando a se deslocar no bordo de ataque? Aqui era no bordo de fuga, mas aqui foi no bordo de ataque. Então, esse é nosso ângulo crítico. Tá vendo aqui esse gráfico? Quanto mais a gente aumenta nosso ângulo, mais próximo do stall a gente fica. 1 tá normal, 2 tá no ponto crítico, no pré-stall, e quando subir mais 2 graus de inclinação, stall, perdi sustentação. Quando a gente perde sustentação, vai ser quando os filetes de ar vão se deslocar e não vai ter mais força para cima, porque a nossa força depende do ar que passa, do ar pressão aqui, da maior pressão aqui, da menor pressão embaixo. Se eu não tenho essa menor pressão embaixo, eu vou cair, não vai ter mais sustentação. Ou seja, é uma situação muito perigosa, onde o ar se torna turbulento, que vai causar uma perda brusca de sustentação. E como reconhecer um stall? A aeronave vai começar a vibrar, pode diminuir a sensibilidade dos comandos, e o nariz vai estar alto e a velocidade baixa. Isso que a gente tem que se atender, que é principalmente a velocidade. O piloto deverá monitorar a proximidade de um stall a partir da velocidade e a altitude do avião, que é a minha inclinação do nariz. Por quê? Porque quando a gente está com o nariz muito alto, o ar tende a se descolar. Mas, se nossa velocidade está baixa, isso vai acontecer com mais potência ainda. Se a gente está com o nariz alto e a velocidade está muito alta, ainda está numa situação normal, que o ar consegue passar. Mas se essa velocidade diminui, o ar não tem tanta facilidade de passar e vai entrar em stall. Por isso que o piloto deve monitorar sempre a velocidade, que é bem mais fácil de monitorar, porque é muito mais perigoso. Deixar a velocidade baixa é mais perigoso que deixar o nariz inclinado. Então tem que olhar a velocidade. E quanto maior o peso e a altitude, maior será a velocidade de stall. Por quê? Um avião leve, com pouca carga, com pouco peso, obviamente vai ter uma velocidade de stall menor. Ele pode voar em menor velocidade porque ele tem pouco peso. Mas se a gente coloca muita carga no avião, muita carga, ele vai ficar pesado e ele tende a ter uma velocidade de stall maior. Por exemplo, se eu estou a 130 nós, com um avião muito pesado, a velocidade de stall dele pode ser 120. Uma leve inclinação do nariz e uma perda de potência já pode causar um stall, que ele está muito pesado e depende de mais potência, mais ar. E quanto maior a altitude, também será maior a velocidade de stall. Por quê? Quanto maior nossa altitude, a gente perde densidade, perde ar. Ou seja, quando tem menos ar, tem menos chance do nosso aerofólio gerar sustentação. Ou seja, se eu estou muito alto, o nariz elevado e com a velocidade baixa, a velocidade de stall se torna bem maior do que eu tiver muito baixo, porque o ar lá em cima é mais rarefeito. E também fatores externos, como gelo e sujeira acumulado na asa, pode aumentar a velocidade de stall. Então, isso é perigoso. O gelo e a sujeira é bem perigoso, porque ele pode fazer com que a velocidade de stall aumente, e isso não é bom. Agora, a manobra de recuperação de stall. Bom, vamos focar aqui quando a gente entra em stall. O que tem que fazer depois? 4. Empurrar o manche para diminuir o ângulo de ataque. Quando a gente está em stall, o nosso ângulo de ataque está elevado. O que a gente tem que fazer? Diminuir esse ângulo de ataque. Como a gente faz isso? Empurrando o manche. A gente empurra o manche para frente, o avião vai começar a cair. Isso é justamente a nossa ideia. Porque quando o avião começa a cair, ele vai ganhar velocidade. E no stall, a gente normalmente está sem velocidade. E também a gente vai mover nossa manete de potência para ganhar mais velocidade. Quando a gente ganhar velocidade e atingir quando a gente atingir uma velocidade segura, a gente vai puxar o manche de novo para estabilizar. Ou seja, entrou em mergulho para ganhar velocidade e diminuir o ângulo de ataque. Quando estiver numa velocidade segura, puxar o manche novamente para estabilizar. A aeronave recuperada do stall. Agora falando de arrasto. O arrasto é o termo utilizado para denominar a resistência do fluxo de ar, ou seja, é a força que resiste e se opõe ao deslocamento da aeronave. E o arrasto atua na mesma direção do vento relativo. Tudo no mundo vai ter
uma resistência do fluxo de ar. Quando a gente coloca a nossa mão para fora do carro, isso é o arrasto, a resistência do fluxo de ar. O fluxo de ar vai resistir e vai empurrar nossa mão para trás, porque é muito, muito forte o ar que está vindo e tem uma certa resistência. E tem dois tipos de arrasto: o arrasto parasita e o induzido. O parasita é a resistência produzida por qualquer parte da aeronave que não produz força útil, ou seja, o trem de pouso. O trem de pouso não produz sustentação, ele só vai produzir arrasto. E o arrasto induzido, que é o produto indesejado da sustentação. Ou seja, a asa gera sustentação, mas ela vai gerar arrasto também. Isso a gente vai ver no próximo slide. Bom, começando com o parasita. O parasita é composto por três elementos: o arrasto de pressão ou de forma, que é a resultante da diferença de pressão entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. Bom, agora eu vou explicar o arrasto parasita. Aqui a gente tem um trem de pouso, ele não gera sustentação nenhuma, mas ele não tem um formato aerodinâmico, ou seja, quando o ar bate nesse trem de pouso, tá vendo que ele vai ficar muito vibrante, ele vai se ele vai ficar muito agitado, ou seja, essa agitação do ar vai causar um arrasto, vai causar uma resistência. E tá vendo que aqui ficou normal o nosso ar? Por quê? Porque aqui a área é muito maior e não é aerodinâmica. E quando a gente coloca um formato aerodinâmico aqui, tá vendo que diminuiu muito a deformação do ar? É a perturbação do fluxo de ar pela falta de formato aerodinâmica. E a redução desse arrasto é a partir da instalação de partes aerodinâmicas. Você viu que quando a gente instalou o nosso formato aerodinâmico aqui, o nosso arrasto diminuiu. Então o que é o arrasto parasita? Vai ser o arrasto que é produzido pelas partes do avião que não produzem sustentação. Ou seja, se tiver sujeira ou gelo na nossa asa do avião, a sujeira e o gelo não vão produzir sustentação, ou seja, elas são parasitas, elas são elementos que não produzem sustentação. O arrasto de atrito, que é por impurezas, que eu acabei de falar, sujeira ou neve, e o de interferência, que é a junção dos dois. E como que o arrasto de parasita pode ser reduzido? Formato aerodinâmico, limpeza das superfícies e a redução da área exposta ao ar, ou seja, quanto menos exposição as nossas formas que não são aerodinâmicas estão expostas ao ar, menos arrasto. E também rebites cariados, que são tipo parafusinhos com formato aerodinâmico, que é instalado na superfície da aeronave para ter menos arrasto. Bom, agora falando da relação com velocidade. Quando a gente está parado, não tem aceleração, não tem movimentação, logo não tem arrasto parasita. Mas à medida que a gente aumenta a nossa velocidade, a gente também aumenta nosso arrasto parasita. Por quê? Mais velocidade, mais contato nessa área, mais força a gente vai ter, ou seja, mais perturbação, mais arrasto. Ou seja, quando nossa velocidade aumenta, nosso arrasto parasita também aumenta. Agora o arrasto induzido. O arrasto induzido está relacionado à produção de sustentação. Tá vendo que aqui a gente tem nossa pressão maior e nossa pressão menor, como diz o princípio de Bernoulli, embaixo pressão maior, em cima pressão menor. A pressão, o ar funciona assim. O ar sempre tende de ir para a pressão maior até a pressão menor. É assim que ele se comporta na atmosfera. O ar sempre vai da pressão maior para a pressão menor. Ou seja, esse ar que está aqui embaixo vai tentar ir aqui em cima, por força da natureza, isso é normal. Ou seja, esse ar vai tentar passar para cima. E o que acontece quando esse ar passa para cima? Perturbação e arrasto. Ele é um produto indesejado da sustentação que não pode ser anulado, ou seja, é impossível anular ele completamente. A pressão no intradorso, que é embaixo, é maior do que no extradorso, e o resultado disso é que os filetes de ar tendem a se deslocar para o extradorso a fim de igualar a pressão, foi o que eu falei. Ele sempre vai da maior para menor para tentar igualar, e quando ele gera esse vórtice aqui, que é o arrasto. Quando a aeronave voa devagar, ela vai precisar do ângulo de ataque maior para gerar a sustentação necessária. E esse maior ângulo de ataque vai gerar mais vórtices na ponta da asa. Ou seja, quanto maior a nossa velocidade, menor vai ser nosso arrasto induzido. Por quê? Quando a gente aumentar a nossa velocidade,
a aeronave vai gerar mais sustentação com menor ângulo de ataque, reduzindo o arrasto induzido. O problema do arrasto induzido é quando tiver num ângulo de ataque grande, que para gerar nossa sustentação, esse maior ângulo gera mais vórtices. Quando aqui está inclinado, a pressão embaixo vai ser maior, porque quanto mais ângulo de ataque, mais sustentação é gerada. Ou seja, tem mais pressão aqui embaixo querendo se igualar. Ou seja, mais ar vai tentar subir e gerar nosso vórtex. Ou seja, quanto mais velocidade, menos arrasto induzido, porque com mais velocidade a aeronave vai gerar sustentação com menor ângulo de ataque. E como que o arrasto induzido é reduzido? Com winglets e tip tanks. O que esses dois carinhas fazem? Quando o ar tenta subir para cima, essa superfície vai amenizar o nosso vórtex, ou seja, vai dar um formato aerodinâmico para o ar passar aqui, reduzir a intensidade. Tá vendo que não anula completamente? Porque é impossível anular completamente o arrasto induzido. Mas dá para diminuir adicionando essas estruturas aerodinâmicas para o ar seguir esse negócio aqui e se desfazer pela ponta da asa sem gerar muita complicação. E também asas de grande alongamento também diminuem nosso arrasto induzido, porque quanto maior a área aqui, por mais área ele vai se desfazer. Por quê? Porque quando a gente tem uma asa de grande alongamento, olha o espaço que o ar tem para se movimentar. Ou seja, não é um espaço pequeno que ele vai gerar muita complicação. Ele vai se separar em vários espaços e vai ficar menor, tá vendo? Aqui começa maior, aqui começa menor. Ele vai diminuindo ao longo do tempo, porque tem mais espaço, tem mais lugar para ele agir. E no final ele vai agir de forma relativamente pequena. Bom, agora indo para os exercícios. Essa foi nossa aula de arrasto, peso e sustentação. Se quiser pausar para fazer os exercícios, façam, que é muito bom. E eu vou resolver aqui os exercícios com vocês. Sustentação. É incorreto afirmar. Incorreto. O ângulo de ataque não influencia a sustentação. Influencia sim. Então essa é a correta, que é para marcar incorreta. Mas vamos analisar as outras. Quanto maior a área da asa, maior a sustentação. Está correto. Quanto menor o coeficiente de sustentação, menor será a sustentação. Correto. Quanto maior a densidade, maior a sustentação. Correto. Sobre o CG, centro de gravidade, é correto afirmar que é o mesmo em todos os voos? Não, ele varia. Ele varia. Essa aqui está certa. É impossível de ser determinado? É possível sim. Varia com vento? Não varia com vento. Qual dos fatores altera a localização do CG em um avião? Quantidade de combustível? Sim, altera. Velocidade não altera. Ângulo de ataque não altera e vento relativo não altera. O que altera é a quantidade de combustível, carga e passageiro. Ponto de equilíbrio do avião, onde os 3 eixos se encontram, é centro de gravidade. Não confunda com centro de pressão, que é onde a força aerodinâmica atua. Sobre o perfil assimétrico, é correto afirmar que o aumento do ângulo de ataque resulta no deslocamento do CP para trás. Incorreto, porque é para frente. CP permanece na mesma posição, incorreto, ele vai para frente. E daqui está certo, aumento do ângulo de ataque resulta no deslocamento do CP para frente, somente em perfil assimétrico. No perfil simétrico, o ângulo de ataque resultará no deslocamento para trás, incorreto, porque no perfil simétrico não há deslocamento do CP. Não alterar a localização do CP. As forças dinâmicas atuam no único ponto do aerofólio denominado de... Gente, força dinâmica não é eixo. Ou seja, a força dinâmica vai agir no CP. CG é só os eixos do avião e a gravidade. Com o aumento do ângulo de ataque, a sustentação vai, gente, aumentar. Quando a gente aumenta o nosso ângulo de ataque, a gente tem mais curvatura do ar, o ar vai vir com mais força, vai ter mais pressão embaixo e vai aumentar a nossa sustentação. No perfil assimétrico, a sustentação será positiva quando o ângulo de ataque for, lembra, perfil assimétrico, sustentação positiva, o ângulo de ataque tem que estar positivo ou nulo. Lembra que a gente viu, vou até voltar aqui,
que no assimétrico, o ângulo de ataque a sustentação vai ser positiva, no perfil assimétrico, nessas duas vai ser positiva. Então, essa é a nossa resposta certa. Duas aeronaves idênticas são carregadas para um voo, porém uma tem 1.500 kg a mais que a outra. Sobre esse exemplo, é correto afirmar: a aeronave mais pesada terá uma velocidade stall menor. Incorreto. Vai ter maior. A aeronave mais leve terá uma velocidade stall maior. Incorreto. A aeronave mais pesada terá uma velocidade stall maior. Correta. Porque quanto mais peso, maior a velocidade de stall, porque mais propenso ele está a cair. A cair não, cair é muito forte, mas é mais perigoso, porque quanto mais peso, mais carga vai ter, mais passageiros, e nossa velocidade de stall vai subir. Porque se acontecer uma inclinação do nariz elevada e uma perca de velocidade, devido ao peso alto, ele tende a estourar mais facilmente. A manobra recomendada para a recuperação do stall é o quê? É puxar o manche para evitar a perda de altitude? Não, porque quando a gente está no stall, a gente está nessa situação aqui. Finge que isso aqui é nosso aerofólio. Ele está muito elevado, ou seja, a gente tem que empurrar o nosso manche para frente para a gente perder o ângulo de ataque e ganhar velocidade. Aplicar pedal, não. Empurrar o manche para reduzir o ângulo de ataque, corretíssimo. Reduzir potência, não. A gente tem que aumentar a potência, ou seja, a manobra é empurrar o manche e aumentar a potência. Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, no próximo módulo, a gente vai falar de tração e das hélices. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Sustentação, é incorreto afirmar. Incorreto.